Olá, amigos e amigas. Está no ar mais um episódio do nosso Legal Pod. Eu aqui, Carlos Braga, com Patrícia Maione. Tudo bem? Tudo bem, Pati? Tudo bem. E antes de começar, vamos agradecer nossos apoiadores, Sim. patrocinadores, MCM Advogados, Laf Casa. Se você ainda não provou, prove, porque é muito bom, vale muito a pena pedir. Eles entregam fresquinho na porta da sua casa. E hoje nós temos um convidado muito especial. Pois é, hoje o dia tá especial, né? Ah. Hoje as gravações estão imperdíveis. Hoje aqui conosco está o Dr. Wagner Kohatsu. Ele é especialista, advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, graduado, a sua graduação foi na Faculdade Universidade de São Paulo, na USP, e é sócio do escritório HVK Advogados aqui em São Paulo. Dr. Wagner, como vai? Obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. É uma honra, uma satisfação muito, muito grande estar aqui, né? E espero poder trazer informação, entretenimento aí para a audiência, que eu sei que é enorme e é uma iniciativa excelente, né? Assim, voltado para o mundo jurídico, né? Eu acho que os advogados sentiam falta desse tipo de conteúdo. Que legal, né? que legal. Obrigado. Bom, acho que para começar, né, aqui com o nosso maior intuito é conhecer o Wagner, né? Conhecer um pouquinho da história, da trajetória. E a nossa primeira pergunta, que sempre é o nosso norte aqui, é por que o direito? Por que da escolha pelo direito, né? É algo familiar? Foi um despertar durante a adolescência, a infância? Compartilhe com a gente um pouquinho essa experiência. Essa é uma história que eu sempre conto, né? Nós chegamos a uma certa idade, viramos contadores de histórias, né? Assim, eu nunca tive influência familiar nessa profissão, né? A minha família é uma família de classe média, formada de médicos, né? Piracicaba. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas eu morei toda a minha infância e juventude em Piracicaba. E o que me atraiu ao direito parece coisa de filme, e foi um filme. Foi um filme chamado O Veredito, que foi um filme de 1982, estrelado por Paul Newman, dirigido por Sidney Lumet, que contava a história de um advogado em fim de carreira, que tinha a última oportunidade da vida dele de evoluir profissionalmente, de crescer profissionalmente ou retomar sua carreira. Era uma ação de um erro médico e ele combatia, né? Estava do outro lado um hospital poderoso com advogados também poderosos. E até o juiz tinha má vontade com o Paul Newman, né, com o advogado que ele interpretava, porque já conhecia o histórico dele de não ser um advogado muito empenhado. E no fim, óbvio, no fim da história, do filme, ele acaba ganhando ação, a mulher acaba ganhando uma indenização expressiva, né? E tudo isso porque ele percebeu que era a última oportunidade dele e ele tinha que se dedicar e defender a sua cliente da melhor forma possível, ainda que ele tivesse todos esses obstáculos que ele tinha. Não era nem a cliente dele que tinha, ele tinha um histórico, né, não muito favorável. E essa história do Davi e Golias, ela me cativou. E eu falei, o filme é de 82, mas eu vi esse filme no primeiro colegial, né, de 95, 96. E eu falei, vou fazer direito. Toda a minha família, né, os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, viraram médicos, sempre seguiram a carreira, né, dos meus pais. Eu falei, não, eu quero fazer direito, né? E eu trilhei esse caminho, estudei, e eu consegui passar na FUVEST, né, ingressei na USP, no Largo São Francisco. E aí começou um outro desafio, porque eu não tinha o menor background, o menor apoio jurídico. A minha família não sabia nada de direito, eu não sabia o que era processo, não sabia o que o advogado fazia, né? E, assim, os meus colegas, né, obviamente por serem da USP, eram filhos de desembargadores, juízes, procuradores, ou mesmo advogados e de bancas conhecidas de São Paulo.
Então eles tinham um apoio por trás, eles tinham uma noção, um conhecimento, né? E eu não tinha nada. Eu mal sabia que era um processo, mal sabia que existia um balcão, que você tinha que ir lá pedir processo, né, para ver. Aham. E eu tive que, às duras penas, aprender essa parte, assim. Foi muito interessante, foi muito desafiador, sem dúvida nenhuma, mas foi extremamente interessante e importante para o meu desenvolvimento. Era até engraçado, né? Porque eu voltava para Piracicaba, né, nos finais de semana, e os meus pais não tinham assunto, né? Eles não. Isso eu ia perguntar, para eles foi tranquilo, apoiar a sua decisão. Sim, sim, isso eu tenho que ser muito grato a eles. Eles efetivamente queriam que eu fosse médico também, mas eles entenderam a minha escolha e me apoiaram totalmente. Então, eu tenho que ser muito grato a eles por isso, né? Mas é engraçado porque eles não tinham que perguntar para mim. Perguntava, e a faculdade? Como Ah, tá? fala isso, isso, isso. Ah, não, tá bom. O meu irmão que estava fazendo medicina nesse mesmo período perguntava, mas você aprendeu isso, você fez isso, mas você já estudou essa parte, essa área, né, tal. Era a conversa fluía mais, mas comigo, infelizmente, né, Ou felizmente, né? Ou- Ou não poderia pegar tanto no seu pé. também Também tem esse outro lado, tem né? esse outro lado, né. E aí, segui essa carreira na advocacia mesmo, me graduei. Eu tive uma influência muito positiva para escolher direito trabalhista, porque eu tive aulas com o professor Estevão Malê, né? Sim, Grande, né? Um dos grande. maiores advogados trabalhistas do Brasil, Sim. né? E eu aprendi muito com ele e isso me instigou a seguir essa área, né? Então tem um episódio muito interessante, eu posso contar porque efetivamente isso aconteceu, né? E isso, o procedimento dele era efetivamente esse, e eu entendia correto, ele não deixava entrar na sala de aula depois que desse o horário, tocava o sinal, quem estava fora não entrava Ficava. mais, ficava fora, né? Os outros professores eram mais, né, mais Maleáveis, né? maleáveis, mais compreensivos. Então deixava entrar, não tinha problema. Ainda que atrapalhasse o barulho do abrir e fechar da porta, né? A gente imagina São Francisco com aquelas, né, aqueles móveis antigos, aquela, aquele Uma museu, antiga, né? A sala antiga, né? Praticamente um museu. E ele não permitia. Entendia correto. Ele entrou, deu o horário, certo. Eu lembro uma vez que não foi culpa minha, mas eu cheguei atrasado porque eu vim direto de Piracicaba, com a mala, tudo, para não perder a aula, nada. Eu fui direto da rodoviária Tietê e eu fui para a escola, para a faculdade. Efetivamente cheguei atrasado. Eu entrei, falei, vou tentar, né? Vai que eu esteja no bom humor, tá tranquilo, eu não perceba, eu posso assistir a aula dele. E ele, óbvio, né? Fica do lado dele, a porta fica do lado dele, não tem como Não ele tem não como não perceber. ver. Aí eu entrei, ele perguntou, senhor, por que o senhor tá entrando agora? Né? Já deu horário. Falei, "Me desculpa, professor. Eu acho que foi o horário de verão. Me enrolei com o horário de verão. E tinha sido bem no final de semana do horário de verão. E ele falou, tá bom, essa justificativa aceito, por favor, pode Olha entrar. isso! Isso efetivamente aconteceu, né? Mas, assim, foi um aprendizado muito grande. Foi um aprendizado muito grande e a partir daí eu realmente me interessei pelo direito do trabalho e eu nunca mais larguei, né? Essa área, né? A experiência, então, desde a época da faculdade, que o professor Estevão Malê te marcou, e dali você já começou a caminhar com o direito do trabalho. Isso, exato. Estágios. Assim, estágios, eu justamente ainda estava naquele período da falta de compreensão do que eu ia fazer, né? Tá. Então, eu buscava estágios em outras áreas, para tentar também compreender, né, um pouquinho a advocacia nos outros setores, né, civil, tributário. Legal. Então, eu tentei aproveitar o máximo que foi possível, né? Mas eu já sabia que eu ia trabalhar com direito do trabalho desde essa época. Então, na verdade, eu sempre falava, você é advogado trabalhista. E aí? Deu certo, né? Que legal. É bom quando já tem esse norte, né? Eu achava que eu ia ser criminal. É. Criminal que todo mundo fala, né? É. Maravilhoso na teoria, mas na prática. Acaba. Você já começou com a certeza que você queria. Sim, sim. Eu
Que legal. Eu sempre tive esse interesse, né? Quando eu conheci o direito do trabalho, sempre foquei nessa área. Foi muito A minha história já foi um pouco diferente. Eu era apaixonado pelo direito tributário. É? Faculdade foi minha grande paixão. Nossa, era a matéria que eu mais odiava. Ai, sempre foi que sempre me. E aí, quando eu vim para São Paulo e eu vim para estudar e depois resolvi que iria advogar, o nível para entrar no escritório, para enfim, daquele momento, para mim, eu não, como eu estava vindo, né, do interior e estava estudando para concurso, é, como eu tinha uma vivência já dentro do direito do trabalho, eu acabei tendo oportunidades dentro de escritórios, né, com e ali eu comecei a encontrar oportunidades e as coisas foram acontecendo, foram indo e tal e, né, até hoje. Mas eu tive o meu grande enfoque, o que eu tinha era a parte de direito tributário. Esse era o meu grande na época, quando eu saí da faculdade, eu falava, pô, é aqui que eu quero seguir, por aqui que eu Que quero caminhar. legal. É muito engraçado, né? É. E o direito do trabalho se torna realmente uma paixão, porque é justamente isso, né? Você é um direito que faz parte do dia a dia das pessoas, né? É É algo um direito muito tangível, palpável, muito palpável. exatamente. Então, ele se torna apaixonante, né? Exatamente, porque no fim das contas, o cliente, né, o trabalhador ou a empresa, né? A empresa sim, com certeza, mas o cliente, o pessoa física, ele tem noção, né? É uma coisa assim, sabe o que que é um 13º, sabe que tem o Exato. FGTS, seguro-desemprego, horas extras, né? Então se torna mais interessante, mais apaixonante, né? E é um direito também que ele é muito mutável, né? Ele se adapta aos tempos, né? A velocidade de adaptação é muito grande do direito do trabalho, né? Eu digo, do processo trabalhista, do direito material também, né? Mas ele tem essa dinâmica, né? Eu acho que é muito própria do direito do trabalho. Acho E que tem na, que acho ser, que na né? pandemia foi o grande exemplo disso, né? Sim. Na pandemia, Sim. enfim, ele teve que se ajustar muito rápido àquela Foi em volta dele situação todinho. do que o mundo estava vivendo, né? Exatamente, né? Assim, e as relações sociais, né? Acho que isso um fenômeno, né? Recente, de 10 anos, 15 anos, né? As relações pelas redes sociais, as relações, né, tecnológicas, né? Elas também provocaram mudanças nas relações de trabalho, Sim. né? É uma outra dinâmica, são É outras uma outra. características e os juízes trabalhistas tiveram que se adaptar a isso, entender essa realidade e aplicar, né, de acordo com os princípios, né, da Constituição, mas também com a CLT, que é hum, 70, 80 anos atrás, né? Exato. Sim. Então, toda essa realidade teve que ser compreendida pelos advogados, obviamente, mas também pela Justiça do Trabalho, de como se comportar, de como decidir diante dessa nova realidade, Sim. né? Eu acho isso fantástico, fantástico. Isso sempre nos move, né? Estamos em constante aprendizado, sempre atualizando, entendendo, né, a aplicação, jurisprudência. Eu acho que isso é fantástico na área trabalhista. E eu acho ainda, Corrado, eu não sei se. Acho que depois da pandemia, eu acho que ainda houve toda uma revolução na forma de você enxergar o próprio direito do trabalho, né? Porque ele sempre teve como você disse, né, a gente tem 70, 80 anos de uma CLT e de repente, com a mudança, com a quebra de paradigma, com a forma de você modificar e entender que o trabalho ele pode ser à distância, que ele pode ser próximo, que tem a tecnologia, que tem outras formas de você poder, né, gerir uma equipe. Eu acho que a gente está passando constantemente por uma mutação em forma de entendimento do próprio direito, né? Sim, com Eu certeza. acho que é isso que depois da pandemia foi um grande marco, né, para a gente nesse sentido. Sim, Né? eu costumo me dizer que, assim, né, no século XX a gente teve dois marcos importantíssimos, né? O primeiro foi político-militar, que foi o 7 de setembro, né? 9 de setembro, né? 9/11, é o ataque às Torres Gêmeas, Ah, né? 11 de 11 de setembro. setembro, 11 de 11 de setembro. setembro, É, 9/11, 11 de setembro, isso. exatamente. Esse foi um marco político-militar muito importante, mudou a geopolítica, mudou o entendimento das pessoas, né, sobre a relação entre países, né, grupos terroristas, e nós tivemos a pandemia, né, que mudou totalmente o entendimento sobre relacionamentos sociais, né, culturalmente também, teve um impacto muito grande que a gente sente hoje.
e nas relações sociais se incluem as relações de trabalho, Sim. Sim. né? Então a mudança foi imensa. É, isso é muito notório hoje, né? Muito comentado, né? Como é que você vai analisar uma prestação de serviço de um Uber, Sim, Exato. exato. né? Tem um patrão? Existe alguém que você subordina, né? Como que é analisado? Se você analisar com o viés de 70, 80 anos atrás, não E teria. é não muito teria. mágico os pontos de vista, né? Discutir os pontos de vista, né? Sim, É muito legal. justamente porque é inovador, né? É. É uma situação nova, né? E todos os operadores de rede estão tentando aplicar, né, o seu conhecimento para essa situação. Se é uma relação de trabalho, se não é, é uma relação de emprego, né? Relação de trabalho eu entendo que sim, né? Mas se é uma relação de emprego ou não, e se merece a proteção, né, estatal, né? Esse é um outro ponto de muita preocupação pelos magistrados. Eu vejo isso dos próprios desembargadores, né, quando eles se debruçam sobre esse tema, que é justamente essa situação, né, e o trabalhador, ele vai se colocar em desamparo ao Estado, não vai ter nenhum benefício social, não vai ter nenhuma proteção, né? Essa é uma preocupação muito grande e ela é justificável, independentemente de se entender se é uma relação de emprego ou não, né, se deve ser regida pela CLT, mas é justificável essa preocupação, né? Porque aqui, diferentemente de outros países, o Uber, ele é uma tábua de salvação. Ele é um emprego mesmo, é uma fonte de renda. Sim. Nos outros países parece que é mais uma situação de um complemento. Aqui não, aqui é a atividade principal De muitas muitas famílias. de muitas famílias, exatamente. Então, a gente tem que entender essa realidade e aplicar ao nosso contexto, sem E dúvida nenhuma. Conrado, aí depois você estagiou no escritório e em algum momento você foi para a empresa? Não, Não, sempre não. escritório. Eu nunca tive essa experiência, né? E eu sempre fiquei voltado para escritórios, né? Uhum. Como eu tinha mencionado antes, eu tinha, nesse período um pouquinho perdido a minha vida, eu voltei para Piracicaba, trabalhei em escritórios em Piracicaba mesmo. Logo eh, depois que terminou a faculdade, logo que você terminou- voltou. Exatamente, voltei para Piracicaba, aproveitei e fiz o mestrado, né, em Direito do Trabalho lá em Piracicaba também, trabalhando em escritórios menores que me deram uma bagagem muito importante, vendo o lado do trabalhador, né? Ah, você jogava para reclamante. Jogar para reclamantes, que É. como era uma cidade pequena, né, as oportunidades são sempre para o lado do trabalhador, não para as empresas que Sim, normalmente sim. procuram escritórios de São Paulo. Foi uma experiência curta, mas muito enriquecedora, que a gente começa também a entender outro lado. A estratégia, as alegações, Sim. né? Como se comportar diante do juiz, que perguntas fazer. Então, foi muito enriquecedor. Mas logo na sequência, eu já fui contratado por uma grande banca trabalhista de São Paulo, né? E eu segui minha carreira. Também sou muito grato, né? Foi o Pipec Penteado Paz Manso que eu comecei a advogar em São Paulo, nesse escritório. E, e ganhei toda a experiência lá também, né? Passei quase 12 anos lá, então foi Nossa, muito é um bom enriquecedor. tempo. bastante tempo. Sou muito grato a todos os sócios lá pela experiência que tive lá, as oportunidades, né? Comecei como advogado júnior e de lá virei sócio de área. Então, tive uma carreira até um pouco meteórica, considerando 12 anos, Uhum. Sim. né, de escritório. E eles sempre me deram muita oportunidade, sempre uma pessoa muito interessada, muito que se desafiava muito, né? Então, e eles sempre davam oportunidades. Então, eu tive tudo o ferramental possível, todas as experiências possíveis que agregaram no que eu sou hoje, né? Então, Sim. eu só tenho gratidão também. E depois dessa experiência, aí que nasceu a HVK? Ou ainda não? Ainda. Sim, depois dessa Ah. experiência, aí é óbvio, né? A gente entende, assim, como tudo na vida, temos ciclos, Sim. né? Uhum. E eu já havia entendido que o meu ciclo no escritório tinha acabado, já tinha terminado, né? E eu queria me desafiar de outra forma, Uhum. né? Não sendo um advogado, mas ligado a um outro escritório, mas tendo meu próprio escritório, minha própria banca, Empreendendo. empreendendo com todas as dificuldades aqui do Brasil Uhum. que Sim. nós conhecemos. E aí me propus, né? Realmente foi uma conversa que eu tive com o meu sócio, Michel Hassan, para a gente topar esse desafio. Na verdade, ele mais me instigou do que eu a ele, né? Uhum. Mas a gente já sentia que o nosso ciclo já tinha encerrado.
Ele trabalhava com você lá no Pipec. trabalhava comigo Tá. no Pipec. E a gente sentia, a gente até teve um café da manhã que a gente conversou profundamente sobre isso, né? Vimos que os interesses casavam, batiam. E aí a gente resolveu topar esse desafio juntamente com o Richard Vinhosa, que é o outro sócio, né? Esse é de fora, não estava no mesmo escritório. E montamos o escritório. E passamos 6 excelentes, maravilhosos anos lá. Já vai para o 7º ano, né? Que legal. Então, somos muito felizes, muito orgulhosos do que E construímos. realizados, né? E realizados. Conrad, qual você acha que foi o maior desafio nesse começo do empreendedorismo? Desafio, eu acho que é você ter a coragem de se lançar no mercado, de empreender, né? Nós estávamos numa posição segura, né? Tínhamos posições de destaque, tínhamos uma certa estabilidade, né? Tínhamos a confiança dos sócios e a gente passaria por um cenário de incerteza, né? Que a gente ia só, no Sim. começo, investir, Sim. né? Investir na estrutura, contratar advogados, né? E que você poderia passar por um período de ausência de faturamento, de ausência de clientes, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Ter a coragem, né, de mergulhar, de se jogar e empreender. Não é difícil. É difícil, né? Você sair de algo que você tá ali garantido para apostar em algo novo que você não sabe o que vem por aí. Sim, Tem então. que ter muita coragem. E ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sabe que o empreendedorismo não é incentivado de fato, né? Tem todas as dificuldades, né, inerentes a qualquer negócio que você abre. Você já começa com o Estado sendo seu sócio, né? Qualquer coisa aqui. Sócio majoritário, né? Sócio majoritário, né? Obrigatório, compulsório, né? E só na parte do faturamento, não no prejuízo. Do prejuízo. Aí ele cai fora. Exatamente, né? E assim, a gente passou por vários cenários, né, desafiadores, né, durante esse período. Tivemos a greve dos caminhoneiros, né, paralisou tudo. A gente estava lá na reforma, paralisou a reforma. Também os contatos com os clientes, né, começaram aí a serem suspensos. Aí tivemos a pandemia. Nossa, né, que foi um verdade, cenário. pegou tudo isso. Pegamos tudo isso. E assim, aqueles clientes já começam ligando, a gente precisa rever, né, o nosso contrato, porque querem suspender o pagamento, ou querem postergar. Sim. Então foi, né, a gente pegou todas essas etapas difíceis e superamos-as brilhantemente, né, com muita competência. Tem que ter a dedicação. Eu sempre falo isso, né, assim, a advocacia, ela tem sua inspiração, diria uns 10, 15%, mas o restante tudo é transpiração, o restante tudo é trabalho. Sim. Né? E a gente teve sempre isso em mente. Um ponto muito importante, até nessa questão desse encerramento desse ciclo e assim, a aceitação desse desafio, né, de abrir um escritório, foi justamente da gente querer imprimir a nossa marca, né? Querer, assim, fazer de uma forma diferente, a gente querer tratar os sócios de uma forma especial, eles se sentirem especiais mesmo, porque eles são, né? Eles são a razão da nossa existência, e serem atendidos diretamente pelos sócios. Essa é uma marca que nós temos lá no HVK, de realmente os clientes serem atendidos pelos sócios. É um diferencial. É um diferencial, né? Nós entendemos assim, que é importante, o cliente se sente valorizado, né? Se sente realmente atendido. Seguro, né? E seguro, né? Exatamente. Eu posso confirmar. O Conradson, ele participa pessoalmente das reuniões. É ele que toca as reuniões. Que legal. E quantos problemas nós temos lá, né? Então, e aí é um ponto legal, Coates, porque assim, né? Como a Paty bem mencionou, esse desafio que houve de se tornar um empreendedor, agora não mais só você é mais preocupado só com a parte técnica, né? Que agora você é um empreendedor, você tem a preocupação com financeiro, você é financeiro, você tem preocupação com a parte técnica e você efetivamente se torna um gestor mais direto das pessoas. Sim. Né? E a partir dali você precisa implementar a sua cultura e a forma com que você quer que as coisas andem, aconteçam e isso é uma engrenagem que precisa de um tempo e para ela tá rodando. E eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque enquanto você está só com a parte técnica, não que
você não tivesse, mas você ainda está voltando mais para a parte técnica, você ainda consegue concentrar mais forças e energia para aquela situação, mas de repente esse leque se abre, né? Exatamente, é o que eu chamo de multitasking, né? Os advogados hoje em dia têm que ser multitarefas, né? Multifuncionais, porque no começo, né? A gente era o que atendia o telefone, né? Nos primeiros meses era o que atendia o telefone, era o que decidia que café ia comprar, né? E decidia como que vamos fazer a limpeza, né? Como que a gente vai fazer a organização, né? Do escritório e captar cliente. Mas sabe o que eu acho é, a mágica disso? A mágica disso, eu pessoalmente, também como empreendedora, eu acho que a gente colocar a mão na massa, a gente aprende depois. Não é que aprende a delegar, a gente sabe como fazer. E a Então, gente então, consegue então, multiplicar isso. isso. Então, assim, não me fale que não dá pra fazer, porque eu já fiz, eu sei que dá pra fazer. Então, eu Exatamente. acho que eu gosto também. Tudo que eu vou fazer, que é algo novo, eu gosto de eu fazer primeiro, ou eu me envolver, pra eu ver como tá fazendo e pra eu sentir as dificuldades, sentir oportunidades. Então, ótimo, vocês começaram assim, devagarzinho e colocando a mão na massa, mas com certeza amadureceu muito vocês, né? Trouxe um Sim, ganho muito grande. sim, a gente, né, teve uma percepção de como não é fácil, né, administrar um escritório, Sim. né? E essa parte da gestão também é uma parte que Exato. nós estamos em constante aprendizado, né? Porque justamente as relações sociais mudaram, o comportamento, né, da geração mais nova também se alterou, né? Uhum. E a gente precisa saber lidar com isso, né? Isso tudo decorre também das redes sociais. Sempre friso isso, né? A inovação tecnológica, ela trouxe mudanças comportamentais, Sim. né? Inclusive no mercado de trabalho. Uhum. Sim. Assim, nós sempre adotamos uma postura transparente. Eu acho que isso deveria ser sempre um mote, né? Desde antes da existência da era digital. Mas agora não tem como você prometer uma coisa e não cumprir, né? Você não pode se né, fazer uma propaganda, falar que você é um excelente gestor, que acolhe, se de fato você não acolhe. Porque tem o quê? Tem LinkedIn, tem o Love Uhum. Mondays, Instagram, que a pessoa vai lá e comenta, fala, não, isso é tudo mentira, Exato. Sim, sim. entendeu? Então, esse tipo de propagação de informação foi muito importante, porque trouxe realmente uma aderência, um comportamento verdadeiro, real, né? E eu acho que essa geração mais nova procura isso, procura transparência, procura que você seja direto, claro, né? E não conte histórias, né? Não fique contando histórias Sim. e até uma expressão que eu já cheguei a utilizar, né? Me penitencio por isso, mas que eu acho detestável de colocar a cenourinha na frente. Eu acho que é uma expressão que você já está, na verdade, tá chamando a pessoa de burra, Uhum. né? Você coloca a cenourinha por quê? Porque quer que ela vá atrás. E eu Exato. acho que isso é péssimo, né? Eu acho que você tem que ser transparente, tem que ser claro, né? E se houver uma situação que você tem que melhorar, que seja uma crítica, um apontamento da sua equipe, sim, tem que estar aberto, né, a ouvir, absorver e poder trazer uma solução, né, Sim. se realmente for um ponto de melhoria. Eu acho que isso melhorou muito nas relações entre a equipe, né, entre os colaboradores e o gestor. Essa clareza está muito mais eh, patente por conta disso, por conta das redes sociais. Então, Sim. as informações elas passam de uma ponta para outra muito rápido, né? E muitas vezes elas vêm distorcidas, né? Elas não vêm de uma maneira limpa, ela já vem com alguém contando um conto a mais ou trazendo uma informação a mais que chega que não chega limpa até o outro lado, né? Sim, esse é o enviesamento próprio do ser humano, né? Que acaba, Cada um vê do seu perfil, né? sim, Não é que ela está mentindo, está faltando verdade, mas ela está vendo a sua lente, sobre seus Uhum. óculos, né? Então, pode ser realmente que ela tenha entendido dessa forma. O fato pode ser outro, né? Mas que na visão dela não foi isso que não aconteceu, foi. né? É isso que torna a discussão, as relações sociais tão ricas, né? Sim, sim. Então, O Corrates, uma pergunta que, né, a parte a gente sempre conversa aqui e é um assunto que vira e mexe, ele volta à tona. A gente teve a oportunidade de falar na pandemia, da mudança que a pandemia trouxe para as relações. Mas hoje, passado esse período,
hoje é, com a situação normalizada, como que vocês encaram, como que você encara, você, né, pessoalmente, a questão do home office, do trabalho à distância? Isso é uma realidade para vocês ou ela não se enquadra dentro da cultura do escritório? Como que vocês enxergam a questão desse trabalho à distância? Eu acho que o trabalho à distância, ele, como tudo na vida, deve ser usado com moderação, né? Obviamente, tem pessoas que realmente moram em localidades mais distantes, né, do escritório, né? Mas eu acho que deve haver, assim, a interação entre, vamos dizer, uma divisão entre o trabalho, né, em home office, à distância, mas também o presencial é importante, né? E por vários aspectos, não só pela questão organizacional, né, da equipe, mas também pela saúde mental, né? Imagina um advogado que só fica em home office, fica isolado no quartinho dele lá o dia inteiro e só comunica por videoconferência, por Uhum. chamadas, né, telefônicas. Eu acredito que isso pode sim afetar, né, a saúde mental Uhum. do advogado. Então, acho que quando possível, sim, tem que haver uma mescla, tem que haver uma divisão, uma escala de os advogados trabalhar em home office, que há uma comodidade toda envolvida, sim, sem dúvida. Ainda mais numa cidade como São Paulo, que você pega 1, 2 horas de trânsito, né? E o trabalho presencial, que traz essa proximidade, né? Traz esse engajamento. A pessoa ela se sente pertencente à equipe, se sente pertencente ao Uhum. escritório, né? Que você não tem no trabalho à distância. No trabalho à distância, isso é muito perceptível. É, muitos não se sentem integrantes da equipe e às vezes até integrantes do escritório, É. né? Sentem uma pessoa à parte, Uhum. né? E não é essa a realidade, né? E não é a realidade que nenhum escritório quer imprimir, que gostaria, quer que todos sejam integrados, né? Para que o trabalho se desenvolva da melhor forma possível, né? E eu acho realmente, eu tenho essa opinião, acho que é muito, muito positivo o trabalho home office, tem suas vantagens nítidas, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo, mas também precisa ter o presencial, que o Sim. contato humano é muito Ele é importante. importante, né? Ele é muito importante. Eu, por exemplo, nesses últimos 2 anos, eu faço questão de sempre estar presencial, para estar lá, né, Uhum. para quem precisar. Qualquer Sim. advogado está lá escalado, né, lá para estar presencialmente, sabe que tem um sócio que vai poder contar com ele, né, dividir alguma dificuldade, tirar alguma dúvida, ou mesmo alguma angústia, Sim. né? Então, eu acho que esse contato é muito importante e o retorno sempre foi muito Sim. positivo, né? Bacana. Então, é sempre o meio termo, é sempre a moderação, nada de forma excessiva, né? Ô, Conrado, me fala uma coisa. Você, enquanto sócio, tinha ali algumas preocupações limitadas, né? Qual foi o maior peso, a maior diferença que você sentiu virando dono do negócio? Virando dono, eu acho que foi as decisões difíceis que nós temos que tomar. E é responsabilidade dos sócios. Nós não podemos nos esquivar, né? Mas eu digo principalmente a questões de você ter que, vamos assim, é, finalizar, né, a colaboração de algum advogado, de algum, né, algum Os desligamentos. assistente. Eu acho que desligamento é uma situação sempre muito delicada, né? É o mais difícil, acho que É é o uma mais das mais difícil. Mais difíceis. difícil. É uma das tarefas mais difíceis que não temos como se furtar, né? Sim. Se estivéssemos em outra posição, tudo bem, a gente poderia até escorregar. Mas a Sim, gente vai escorregar para quem, né? Não tem não ninguém. tem ninguém. Exato. E é difícil, porque a, o trabalho, para muitos, acho que para a grande maioria dos advogados, que são todos abnegados, são todos advogados muito comprometidos, é, o trabalho representa muito na vida da pessoa, Sim, Sim, né? sim. Eu acho que o maior peso no desligamento é você ter essa preocupação, né? Você não tá desligando uma pessoa, você tá desligando muitas vezes uma família, né? Você Sim, tá o tirando, arrimo de uma família, né? não é tirando o sustento, porque também senão a É, gente não. Mas é um peso saber que você não tá impactando só a, aquele profissional, né?
aquela pessoa tem toda uma família que talvez dependa, né, desse Exato. trabalho, Esse né? trabalho. E tem toda a história, né? Quanto maior a participação, né, o tempo de prestação de serviços, maior a vida que ele teve com você, né? E deve ter tido momentos alegres, momentos tristes, de confidência, Exato. que talvez nem tenha tido com a família, Exato. né? Então isso torna a decisão mais difícil, sem dúvida nenhuma, porque você finaliza uma história, Uhum. né? Você finaliza uma história, uma etapa da vida da pessoa, e às vezes abruptamente. Mas, friso, é uma decisão difícil que tem que ser tomada, porque decisões difíceis cabem aos gestores, né? Uhum. Não é só de maravilhas que vivem, né, a gestão de Exato. escritório. E Exato. também você toma uma decisão difícil também, não porque você acordou e falou assim, hoje eu quero tomar uma decisão difícil, né? Alguma coisa aconteceu também que houve a colaboração da outra parte que não te... Ou algo que veio acontecendo de maneira recorrente, ou E algo que veio aconteceu corroborar com a que, né, decisão. que ali você falou, bom, eu não tenho mais o que fazer, ou eu não tenho o que fazer, a não ser não ter mais contato com essa pessoa dentro do meu quadro de colaboradores, né? E aí, enfim, né? Exatamente, e assim, e às vezes a pessoa não se encaixou no perfil do escritório, Também, né, na filosofia do escritório, na forma de trabalhar, Mas assim, ainda né, ok, porque tá novo o contrato, né? É menos pior. menos pior. Você já teve que desligar alguém com muito tempo? Já, com muito tempo já, né, e foi uma decisão técnica mesmo, de realmente não havia mais a entrega, né, necessária, né. então, Apesar dos feedbacks, né, trazermos esses alertas, essas observações, não houve evolução, uma melhoria, e realmente a gente teve que promover essa terminação da parceria. Mas, assim, tudo é um aprendizado. sim. E eu sempre falo, assim, esse fim, né, da parceria tem que trazer algum aprendizado para você. Uhum. Entendeu? Olha, será que eu fiz tudo que poderia? Será que eu Sim, não tenho alguma coisa que eu poderia ter melhorado ou feito de forma diferente? sim. Né? Nada é gratuito. Tirando Exato. quando você acorda, quero, né, cometer um ato né, de maldade, né? Mas tirando isso, sempre teve alguma coisa que não foi satisfatória, em algum aspecto. E isso é para tudo É, na vida, né, para tudo na Corrados? vida. Eu Pra acho que tudo. quando se termina um ciclo, se encerra, seja uma relação de trabalho, de emprego, um casamento, um namoro, uma amizade, tudo Sim, que for. Acho que ali é um ponto de partida de você falar, bom, o que eu preciso fazer diferente agora para poder ser melhor e para onde eu exato. tiver eu possa, né? E aí você, porque muitas vezes as pessoas acabam utilizando isso como uma autoculpa, né? Ou uma autopiedade, uma autoflagelação, Uma uma vitimização. vitimização, e aí também aí ela estagna, ela não sai do lugar, né? E muitas vezes ela precisa enxergar aquilo e falar, bom, eu posso ser melhor, eu posso fazer diferente, e para onde eu for agora eu vou fazer a diferença. E vou recomeçar novamente, né? Exatamente. Então eu acho que é também pro lado de quem sofre essa dura punição, mas acaba pegando o copo meio cheio, né? Não só o copo meio Sim. vazio. Vazio. Não, exatamente. Mesmo nas situações, eu também falo isso muito, mesmo nas situações que teve alguma, é, algum atrito, Um né? desconforto, alguma Desconforto, coisa. uma questão política, mudou o chefe, acabei saindo. Mesmo nessas situações, a gente tem muito a aprender. Será que a gente não poderia ter sido mais diplomático? Poderia ter sido mais agregador nesse momento de mudança de gestão, Uhum. né? Tem Sim, todas essas Essas- aprendizadas. As pessoas precisam ser autocrítica, né? sim. Não esse de forma excessiva, né? Porque você acaba entrando até em depressão. Mas precisa fazer essa avaliação, essa autoavaliação. Exato. O que poderia ter sido feito diferente? Sim. Né? E muitas, infelizmente, isso não só nos advogados, na área jurídica, mas isso em todos, né? Em todo o mercado de trabalho, a gente percebe que falta essa autocrítica para muitos profissionais, Sim. né? Para poder crescer. A gente fala assim, nossa, eu poderia, se ele não tivesse corrigido esse defeito, ele estaria melhor, teria deslanchado, estaria em outro nível. Mas tem tudo essa questão também de vitimização, de sempre culpar o outro, não ver que ele poderia ter feito de forma diferente, Sim. agir de forma diferente, né? Então, isso
de certa forma, impacta na carreira de muitos profissionais, infelizmente. Sim. Né? E você ainda tendo uma participação tão ativa no escritório, acaba tendo a oportunidade de enxergar melhor, né? Esses perfis aí, de encarar de perto os problemas, né? Sim, e essa proximidade é muito importante. É. Né? Você precisa ter a proximidade com a sua equipe, com os advogados, com assistentes, entender o potencial de cada um, os pontos a serem melhorados. Tudo isso tem que ser observado, faz parte da gestão. Sim. Né? Tem que né, potencializar o que tem de bom e aprimorar o que precisa ser melhorado. Né? Assim, esse é um papel de gestor e eu sempre estou atento a isso. Eu acho que isso é a principal função de um gestor, né? Que estava sendo falado na entrevista anterior, né? Justamente de potencializar as habilidades, É isso. né? De cada um dos De cada um, né? Eu seus acho- liderados, sim. Exatamente, né? E cada um tem a sua caixinha, pode ter certeza. Cada profissional tem a Tem sua seu- aptidão, tem o que ele faz de melhor. Isso tem que ser aproveitado. Se não for, né, nessa empresa, nesse escritório, vai ter em outros. Sim. Né? Ô, Conrado, nós temos um quadro aqui que chama Que História é essa, doutor? Essa é nova, eu não estava sabendo. Pedir pro pessoal rodar a vinheta aí. E aí é um quadro em que a gente pede para os nossos convidados contar uma história inusitada, uma história engraçada ou algo Um caso diferente. importante, uma situação Se importante. você que tiver tenha algo para vivenciado. compartilhar com a gente, com quem está nos ouvindo, Não, com certeza a gente tem algumas histórias, né? Às vezes são desconfortáveis no primeiro momento, depois você acaba dando risada, Rindo né? da situação, né? Mas assim, o que eu lembro de cara, assim, um advogado, né, de escritório trabalhista patronal, você tem muito contato com RH, com jurídico e às vezes com operacional também, né? Que vai estar lá na linha de frente da audiência, da defesa, tudo. E uma situação que sempre me chamava a atenção era a seguinte: eu sempre fui escalado para fazer umas audiências, né, mais complexas, mais, né, estratégicas para o cliente. E essa, vamos dizer assim, esse peso também era, não sei assim, de certa forma, transmitido para os colaboradores das empresas, né? E muitos deles tratavam com a gente com tanta reverência que era aquela coisa de antigamente, né? Então, o doutor, né? O especialista, né? O estudado, que hoje não tem mais, né? Uhum. Hoje, né? Na minha visão, infelizmente, não tem mais esse grau de respeito que tinha antigamente. Mas você via isso nas empresas. E eu ia fazer as audiências, viajava. Eu entrava em contato com os jurídicos, com o RH, principalmente com o RH, e eles tinham uma grande deferência, me convidavam para jantar, para fazer legal. eventos, mas assim, eu ficava constrangido, porque eu não estava lá para isso, né? Aham. E teve até um episódio mais específico, eu fui fazer uma audiência de uma ação civil pública no hotel, de uma rede hoteleira, e o gerente do hotel assim, nossa, o senhor advogado vai vir aqui fazer a defesa nossa aqui do, né, hotel? Sim, enfim, fui escalado, tô aqui, tô pronto para contribuir, tal. Reservou a melhor mesa do restaurante, do hotel, foi jantar comigo. Olha. Começou, não, o senhor não quer um vinho? Doutor, não quer um vinho? Eu falei, não, tudo bem. eu Não, aceito. um vinho, tudo bem. Aí, né, estamos tomando, conversando e tal. Não deseja mais um vinho? Tem uns vinhos especiais aqui. Daí eu falei, não, calma. Eu sou um advogado contratado. Eu não faço parte do jurídico, eu não mando em nada. Então, assim, né? Eu só vim aqui representar nessa audiência. Aí, tá bom. Daí encerrou o jantar e foi embora. Nossa! Então retira o convite do vinho especial. Um vinho especial. Então, assim, tem essa confusão. Antigamente, né? Ainda tinha essa confusão com relação ao advogado e
E essa deferência toda, né, que as pessoas faziam, né? Hoje, Aham. infelizmente, não tem mais. Não tem, infelizmente. Hoje. Hoje Ninguém mais não. oferece vinho especial. Não, não oferece. Ele ofereceu por engano, Hoje. fiz questão. Eu falei, olha, não, espera um pouco, não faço parte da vice-presidência jurídica, não sou da empresa, só vim como advogado Aham. contratado, né? Aí ele entendeu, falou, tá bom, você é um advogado comum. Legal. Ai, ai. Uma outra história também foi, aí eu atuando para, aqui em São Paulo, já atuando para um ex-diretor executivo, uma ação trabalhista movida, né, em nome do autor. Ele fez questão de me levar de carro daqui de São Paulo até uma cidade no interior que fica 5 horas, Nossa. né? Eu falei, tudo bem, eu posso ir, vou de ônibus, não tem problema, eu vou dar um jeito. Não, faço questão, o senhor vai comigo, vou lá, vou me fazer presente na audiência, e aí a gente volta também. Só que a audiência não correu nada da forma prevista, Mentira. porque a testemunha, fomos lá só para ouvir uma testemunha Dele. da empresa. Da empresa. Da empresa. E aí, né, obviamente, na nossa visão, distorceu totalmente os fatos, né? Foi lá para Aham. né, se alinhar à tese defensiva, né? Obviamente, por isso foi chamado. E o meu cliente, o nosso cliente, né, do escritório, né, do PIPEC, ele saiu tão transtornado que ele não cumprimentou ninguém. Saiu arrasado, E te esqueceu nervoso. lá. Não me esqueceu. Pior, podia ter me esquecido, né? Então vai ser pior. E aí eu tive que voltar 5 horas com a pessoa com a cara totalmente amarrada Brava. e brava, e me largou no meio da marginal. Mentira. Que Acontece. história, que história. Caramba. Então, e assim, infelizmente não tínhamos o que fazer, né? Tentamos lá, né, fazer perguntas, mas ela já estava efetivamente preparada, era uma pessoa Aham. esclarecida, né? Mas já tinha lá, né, na estratégia da empresa, já tinha um alinhamento lá com os fatos que eles estavam alegando. Então, assim, na audiência não tinha muito o que ser feito. Depois conseguimos aí uma invalidade do depoimento, né? Porque ela descobriu-se que ela estava na procuração da companhia. Aí nós conseguimos, né? Aí anular desconsiderar esse depoimento, né? Mas eu tive que passar 5 horas com a pessoa, com a cara Mas aí fechada. ele ficou feliz depois. Ganhou? Ganhou, mas teve essa Teve situação esse percalço. Desnecessária, né? Imagina 5 horas com uma pessoa que estava alterada, nervosa e... Eu dormiria. E roncando ainda lá. Imagina se eu durmo, capaz de largar no meio da estrada. É verdade. Acordar lá no meio da estrada. O Kohatsu, e como é o Kohatsu fora da advocacia, fora do escritório? Kohatsu aos finais de semana? Tem um hobby, tem algo que você gosta de fazer especial? Essa pergunta é muito fácil de responder. Quando eu não estou no escritório, eu estou com os meus filhos, que são a paixão da minha vida, os meus 2 filhos, a Liz e o Otto. Eu procuro aproveitar cada momento, porque a Liz já está com 6 anos, o Otto está com 3, vai fazer 4 daqui a um mês. E é o momento mais gostoso, né? Da paternidade, né? Sim. É o aprendizado, você vê como que essa desenvolve os comportamentos, né? Tem toda aquela inocência envolvida ainda, né? E a gente sempre procura ser seu exemplo, né? Também dar o conforto, a segurança, o carinho, ensinar, né? E minha vida basicamente é isso, né? Trabalho e dedicação para os meus filhos, né? Assim, quem não é pai ainda ou mãe, eu recomendo fortemente, porque é uma experiência única, uma experiência incrível. Olha, não troco por nada. Eu gostaria de ter mais filhos, mas, né, a vida não nos permite. A vida corrida fica um pouco difícil, né? Mas eu nunca achei que eu ia ter esse tipo de sentimento. Que Porque legal. eu tive filhos
com mais idade, né? Com 40 anos, 38 anos, né? Se eu soubesse de toda essa felicidade que eu sinto, com certeza eu teria filho com Sim, 30, né? 28, 30 sim. anos, né? Mesmo sabendo que eu ainda estava num outro estágio da minha vida profissional, a gente se vira, né? Se arranja, adapta. se adapta, Se né? adapta. Se aperta aqui, aperta ali e vai criando as crianças. Mas é fantástico. Eu vivo em função delas. Gostoso. É É muito bom apaixonante, mesmo. realmente apaixonante. Pô, que legal. Que legal. Que Muito bom. papo bacana. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter Fátima. dividido sua trajetória com a gente. É muito importante, porque às vezes o pessoal sabe quem é o Dr. Corratso ali dentro do escritório, mas não sabe pelo que o Dr. Corratso passou para chegar onde chegou. Então, tá aí para todo mundo assistir a trajetória a carreira do doutor. Sim, né, eu agradeço muito. Foi uma honra estar aqui. Foi um prazer enorme. E assim, eu posso falar que agora estou mais confortável, né? Com o desenrolar da nossa conversa, nosso bate-papo. Mas é que nós advogados, estamos sempre acostumados a falar por alguém, pelo Isso, cliente, Sim. isso. e não falar pela É, gente, né? Sim, sim. Mas é uma experiência incrível. Espero ter contribuído muito aí no Com bate-papo, certeza. Com certeza. para a audiência também. Então, Com certeza vai ser sucesso. Que legal, que legal. Obrigado, obrigado. E obrigado, antes Carlos. de a gente encerrar, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao MCM Advogados, à Laficasa, como a Paty disse. Tá aqui o endereço para poder acompanhar o Instagram, as gostosuras da Laficasa, vale muito a pena, pessoal. E a Loma Consultoria. Obrigado pela participação de todos e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.